estamos aqui para falar do cliente 4.0. Aqui a gente já falou um pouco sobre muita coisa, mas tenho aqui mais 5 perguntas que a gente pode discutir sobre elas, se vocês sentirem à vontade e interessados, mas só para a gente refletir. Você já decidiu por uma compra pela opinião de outra pessoa? A Amanda trouxe um exemplo super interessante ali, da criança que olha e fala, é ok, mas não quero. E aí, quando existe alguém que essa criança coloca numa posição de influência, de poder, e essa pessoa fala sobre aquele produto, nossa, esse produto é incrível, é ímpar. Esse produto eu preciso dele. E existe ação em busca daquilo. Então, isso acontece com total frequência e acredito que a gente faça isso também com muita frequência, né? Eu sou um grande fã do Mercado Livre, sou um grande fã da Amazon, sou um grande fã do AliExpress. Então, quase todas as compras que eu faço hoje são online porque eu quero ver o que que o pessoal está falando daquilo. Para falar, ok, gostei dos comentários, me faz sentido, vou comprar. E a mesma coisa o oposto, né? A gente já desiste também de compras por um comentário ou opinião de outra pessoa. Acontece muito frequentemente quando eu estou pesquisando assim, eu estou querendo comprar um teclado novo, né? Esse aqui é o meu teclado. Ele é ótimo, maravilhoso, mas ele não é tão prático para levar em viagens, porque ele não encaixa tão bem na mala, na mochila, nem nada. Então, eu quero comprar um teclado que dobra. Nunca tinha visto isso, mas falei, deve ter, eu vou achar esse negócio. Achei. Ainda não comprei porque eu ainda não estou satisfeito com os comentários que eu vejo. Eu vejo os comentários do povo, eu desisto de comprar as coisas que eu olho, eu acho sensacional, bonitinho, maneiro. Falo, não. Falaram isso dele, então eu não quero. Então, assim, é um processo natural também a desistência de compras ou de ações por conta de opinião de outras pessoas. E aí a parte que fica engraçada a coisa, né? Essas pessoas eram conhecidas suas? Ou era alguém que estava na rede social e você considera seu melhor amigo, como todas as pessoas do Brasil hoje são melhores amigos da Ivete Sangalo, né? Inclusive, ela convidou todo mundo para ir para a cozinha dela, cozinhar junto com ela, enquanto ela estava de pijama. Então, assim, pô, já fui na casa da Ivete Sangalo, ela de pijama, minha melhor amiga, cantando para mim ainda, porque, pô, a gente tá ali entre amigos, né? Fazendo quase que um karaokê ali, ela canta, eu canto, né? Manuseio de balanço, nesse doce encanto que me faz, sei lá, já esqueci a letra da música, mas vocês sabem qual. Então, esse lugar de pessoas que não são conhecidas, mas que têm o poder de influência, está ficando muito, muito forte hoje, cada vez mais. Já pesquisou antes de uma compra para avaliar questões além do preço que eram importantes para a sua compra? Aí o exemplo do teclado, mais uma vez, né? E tantos outros exemplos que a gente tem de Google Meu Negócio, de review dos próprios sites, de vídeos no YouTube fazendo um unboxing de algum produto, vídeos no Instagram, no TikTok falando sobre esses produtos. E a última pergunta, quem é você como cliente? Guardem essa pergunta no coraçãozinho de vocês aí, que a gente vai falar tanta coisa aqui de cliente. Daqui a pouco talvez vocês consigam se identificar e trazer comentários sobre isso. Primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, e aí para a próxima aula vocês já me dizem se isso aqui é algo que vocês julgam relevante ou não, é um pouco de cronologia, né? Tempo do que a gente está falando. Então, a evolução do cliente e da experiência do cliente. O Nether estava falando das landing pages lá da empresa. Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma landing page, a gente pensa em UX, né, que é o User Experience. E a partir do UX, a gente trabalha o UI, que é o User Interface. É o que o usuário vai ver, no que ele vai interagir. Mas antes da gente decidir como será essa interação, como será esse visual, a gente precisa pensar que tipo de experiência eu quero oferecer para o meu cliente quando a pessoa chegar aqui. Tem a ver muito com isso. Inicialmente, o foco todo era no produto. O cliente que se adaptasse às condições e às opções disponíveis. O tempo passou, as relações mudaram, e hoje a gente vive um momento de humanização das marcas, em que qualquer pessoa pode impactar no processo de compra e de venda.
E aí eu volto no lugar da Célia e do Rodrigo, em especial, e vou falar para vocês uma frase que eu acredito muito hoje, que é: a marca agora é você. Bem-vindos à era do protagonismo do indivíduo. É a Eu humanização, né? prefiro, sim, eu prefiro muito mais ouvir, sei lá, a Célia me falando da confecção de roupas, do que ouvir: venha para a Magazine X, aqui você vai encontrar confecção de roupas customizadas para o seu desejo. Não, eu quero ouvir o que a Célia tem para me dizer. Eu quero gostar da Célia, eu quero confiar na Célia e eu quero que ela me conte o que eu devo fazer com a minha vontade, com o meu dinheiro, com o meu tempo. Então, esse é um lugar muito interessante que a gente está hoje. É um lugar super presente nas redes sociais, em especial, mas não é só nas redes sociais. Então, vale lembrar disso. E aí, voltando à landing page do Nether, não estou querendo dar ideia, não, tá, Nether? Mas se a ideia cair bem, você rouba ela, não tem problema, não. Mas o que seria legal de ter numa landing page? Quando eu chego numa landing page, o que eu quero ter dali? Eu quero saber que eu estou sendo visto nas minhas necessidades e que eu vou falar com alguém, eu vou chegar em alguém que vai cuidar de mim, que vai me pegar e falar: ok, eu te ouço e eu vou resolver o seu problema. Eu não quero que tenha uma empresa com uma estrutura incrível, maravilhosa, sensacional cuidando de mim. É óbvio que isso é bem-vindo, mas eu quero ter uma pessoa que cuide de mim naquele processo. Vou dar um exemplo tosco. Então, eu comecei falando de investimento aqui, vamos usar de investimento mais uma vez. Eu não quero que seja: você tem um gerente Itaú para cuidar das suas contas, do seu negócio. Não, eu quero que seja o Gerson Malavara que vai falar comigo e vai me dar assessoria sobre meus investimentos. Quero saber o nome dele. Ele, por acaso, é um gerente do Itaú, mas eu quero conversar com o Gerson. Eu quero que o Gerson me mande figurinha no WhatsApp para sacanear quando eu dou uma ideia ruim de investimento. Eu quero que o Gerson fale comigo, mostrando que ele me escuta, que ele não está copiando um texto que a empresa mandou para ele, colando lá e vendendo o produto que dá mais retorno para ele. Esse é o lugar do cliente 4.0, dessa era de recomendação, desse momento que a gente está vivendo. Mas até chegar nisso, a gente passou pelo cliente 1.0, a era dos produtos. Qualquer cliente pode ter o carro que quiser, desde que ele seja preto, né? Então, essa era uma coisa real, né, do Ford. Eu falava: ok, eu produzo os carros, eu tenho um modelo de carro e eu tenho uma cor de carro. O cliente pode ter o carro que ele quiser comprar, desde que ele seja desse modelo e da cor preta. Então, assim, se vira aí, né? Se agrade com o que eu tenho para te oferecer. A gente passa para a era do consumidor, que é o cliente 2.0. O cliente tem sempre razão. Eu não sei se o pessoal que é mais jovem aqui lembra dessa frase, mas o pessoal que é mais velho sabe que isso era falado em todos os Nossa, lugares possíveis e imagináveis, né? Não existia opção diferente de: o cliente tem sempre razão. E é o cliente que guia e que norteia a comunicação e as ações de marketing. Então, se o cliente chegou na minha loja e o cliente falou que ele prefere que a roupa azul seja colocada no manequim e a roupa verde esteja na arara, o meu marketing vai fazer isso agora. Não interessa o que eu quero vender. O azul vai ficar no manequim e o verde vai ficar na arara. É sobre isso. E aí a gente chega no cliente 3.0. Acho que todos nós aqui já convivemos com isso. Qual bandeira o nosso cliente levanta? Que aí foca também nos valores, no espírito humano e nos impactos na sociedade. O que a Ana comentou com a gente mais cedo foi muito interessante, que ela falou: para mim vai ser uma jornada espiritual, filosófica, sensorial, a coisa toda, e é muito sobre isso, né? Hoje, a gente tem esse movimento acontecendo o tempo todo. Eu não sei se vocês viram, que ficou polêmico na Copa do Mundo, uma influenciadora brasileira, que ela é, enfim, sobrepeso, e ela foi para o Catar
E quando ela foi voltar do Catar, o pessoal não queria deixar ela embarcar porque ela precisava comprar 2 passagens. E, enfim, virou aquela zona toda, né? O pessoal do Catar, obviamente, tem uma cultura diferente da nossa, mas aqui no Brasil, ninguém falou nada, mandaram ela e tudo certo. Na hora de voltar, ela não conseguia voltar do Catar se não comprasse uma segunda passagem, porque ela ocuparia o tamanho de 2 assentos. Então, isso viralizou. Não foi porque a empresa do Catar foi escrota, foi mal educada, foi sei lá o quê. Isso viralizou porque é uma bandeira que é levantada hoje. Ah, a pessoa é sobrepeso, a pessoa é de alguma minoria, a pessoa é vegana, a pessoa é protetora dos animais, a pessoa é, sei lá, qualquer coisa. Isso faz parte também do que as empresas se movimentam e se propõem a fazer para que haja essa conexão como se fosse eu me conectando com um amigo, eu me conectando com um conhecido. Não é só eu tenho o melhor produto do mundo. É, eu tenho o melhor produto do mundo e eu não corto árvores para fazê-lo. Ou se eu corto árvores, eu replanto todas elas. Então, esse processo é um processo muito importante na era do cliente 3.0. Alguma dúvida aqui? Algum comentário que vocês querem fazer? Simbora. E agora, a era do cliente 4.0. O que muda com essa nova era? A gente já sabe, né? A gente está falando disso desde o começo da aula. Mas tem esse livro aqui. Quem quer de livro aqui? Levanta a mão aí. Quem não está aparecendo, manda no chat, coloca as reactions aí da mão. Quem que é de livro? Quem gosta de ler? Quem gosta de consumir livros? Amanda, Néder. Deixa eu abrir o chat aqui. Célia também é de livros. Ana é de livros. Eu não sou de livros, gente. Então eu fico fora desse time. Mas eu conheço bastantes livros, porque eu leio livros no YouTube. É, super recomendo, tá? O pessoal que não é de livros, se quiser ler livro no YouTube, é maravilhoso ler livros no YouTube. Mas, para quem é de livro, esse é um livro super recomendável para esse momento. Marketing 4.0, do tradicional ao digital. Philip Kotler é uma referência quando a gente pensa em marketing. Eu não sei se vocês conhecem o nome dele já, mas Kotler é assim, ele é o cara que inventou os 4 P's, né, de praça, produto, preço e público, sei lá, já esqueci os 4 P's do Kotler. Mas enfim, ele é uma referência gigantesca e continua sendo uma boa recomendação para os estudos aí. Então, recomendo super. Caça esse livro no YouTube, vê uma resenha sobre ele. Se achar interessante, busca o livro digital, físico, leia. Muito, muito importante. E aí, vou voltar em algo que você falou, Célia. Eu estava só esperando chegar aqui para usar, para roubar o que você falou e comentar. Você disse que quer aprender muitas coisas para poder usar dessas muitas coisas. Naturalmente, essas muitas coisas sofrerão com uma superficialidade num primeiro momento, mas você busca esse conteúdo hoje, essa pluralidade. Nas minhas aulas de inglês, gente, eu inventei um negócio que eu chamo de English Shower. Ele tem muito a ver com a ideia de microaprendizagem, que eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas ele tem muito a ver com isso. Eu nem sabia que microaprendizagem existia na época, mas tem muito a ver com isso. Mas tem a ver com um pouquinho mais também. Microaprendizagem é o seguinte: dá tempo da gente ficar 2 horas, como a gente vai ficar aqui hoje, juntos todos os dias, mesmo que a gente não esteja em grupo, sozinho, dedicar 2 horas de estudo todos os dias? É difícil, né? Assim, dá tempo. Depende, cada um tem a sua agenda, cada um tem a sua rotina. Mas não é algo tão possível para todo mundo. Agora, quem aqui passa mal só de pensar em passar um dia inteiro sem tomar banho? Eu não sei, vocês moram Senhora. para que cidade? Assim, eu estava no Rio de Janeiro esse fim de semana, agora estou de volta aqui em Belo Horizonte, que é onde eu moro. O Rio de Janeiro continua quente, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Todos os dias 37 graus ou mais, e enfim, é difícil sobreviver lá sem um banho, né? Então, eu criei a ideia do English Shower, que depois virou shower muito mais plural,
por isso. Ah, eu quero muito aprender a tocar violão. Ok, dedica pelo menos o tempo que você gasta num banho tocando violão todos os dias. E se sinta mal do mesmo jeito que você se sentiria indo dormir sem tomar banho, se você não tiver tocado violão naquele dia. Para a gente aqui, estudando marketing digital, é super possível também. A gente não vai ter aula todos os dias, a gente não vai ter que fazer exercícios, projetos, se dedicar ao projeto final do curso todos os dias, mas todos os dias é possível de você ver uma dica no TikTok, de você ver uma dica no Instagram, de você explorar algum vídeo no YouTube te ensinando alguma coisa, de você ler um artigo falando sobre aquilo, de você não só consumir conteúdo, mas de você botar a mão na massa, que é um lugar muito importante e interessante, e entrar, por exemplo, no Google Trends, que é a plataforma do Google para falar de buscas, né, termos de busca mais frequentes. O Nether estava falando sobre o SEO das landing pages, então, assim, quais são as palavras-chave que eu quero usar na minha postagem no Instagram, no meu site, na minha bio, no material que eu vou fazer de divulgação, na minha campanha de tráfego pago. Vai lá para o Google Trends e pesquisa quais são as palavras mais buscadas pelas pessoas da região que eu quero, com as características que eu quero. E dali você tem palavras que podem se tornar palavras-chave para você. Então, assim, botar a mão na massa é algo extremamente importante e necessário. Necessário. Seja na parte mais criativa de editar vídeo, de criar design, de fazer legenda, de pensar estratégia, de montar o planejamento, de criar campanhas, quanto na parte mais raciocinal disso tudo, né? De você pensar sobre o que você está fazendo e pensar em quais caminhos que você vai adotar para isso. Faz sentido isso? Vamos fazer um combinado aqui a partir de hoje, então? Dedinho de promessa com o amiguinho? Todo mundo, a partir de amanhã, porque hoje já estamos estudando aqui, então hoje está livre, mas a partir de amanhã, todo mundo, marketing shower, todo mundo com a ducha do marketing, Eu já estou conferida fazendo com... isso, viu? Porque como eu não sou da geração jovem, eu tenho mais dificuldades que a moçada, entendeu? E eu estava muito acostumada aos meus filhos aqui me socorrer em tudo. Agora eu tenho que me virar. Eu já estou fazendo isso, já estudando quase todos os dias, vendo vídeo, fazendo alguma coisa, criando algum conteúdo. Estou fazendo isso porque eu esqueci de falar para você. Eu tenho mais um projeto que já está em andamento, que é um tutorial de moldes e a venda de moldes pela internet. Já está no Hotmart, mas não tem campanha, nada ainda rodando. A gente vai começar agora, tem uma moça me ajudando. Então é isso, Sensacional, a cabeça não para e esqueço, né, que tem muita coisa para fazer. Então eu estou estudando um pouco também por conta. sensacional. Aí. Eu espero que dê muito certo. Falei nada. Ah, é isso aí. Show. Célia 4.0. Exatamente. E, gente, assim, sem brincadeira. Por isso que eu falei para vocês logo no começo, né? Ah, pô, chego como professor. É, porque assim, aprender, vocês não precisam de mim aqui para aprender nada. Muito pelo contrário, né? Se vocês forem aprender comigo, vocês estão atrapalhando o aprendizado de vocês, porque vocês estão vindo só com uma fonte que vai aparecer, sei lá, uma vez na semana, por 2 horas, é aquela coisa da consistência que a gente falou mais cedo. Se vocês aprendem com várias pessoas, com várias fontes, a partir das plataformas que a gente tem aí de conteúdo online, de livro, de tudo, e dedicam isso de maneira consistente, gente, lindeza de vida, lindeza de vida. Então, assim, não me coloquem, e aí, assim, é uma opção de vocês, claro, mas não me coloquem nesse lugar de, o Paulo vai me ensinar isso. A gente caminha juntos aqui dentro, e a gente aprende juntos aqui dentro. E o que eu tiver de experiência maior do que vocês em algum assunto, obviamente, será compartilhado. Mas é importante que a gente esteja sempre plural nisso, porque da onde que veio o meu conhecimento? Dessas 360
de exploração de tudo quanto é lado e de botar a mão na massa. Então, eu funciono como um filtro das coisas aqui para que a gente direcione melhor, mas vai engolindo conteúdo. Modelo. Estou entregando a idade demais hoje, né, Neda? Fala a verdade. Modelo Pac-Man que eu ia mandar aqui agora, né? Vai andando e só vai comendo tudo. Engole tudo de conteúdo, porque é muito importante. Simbora, vamos seguir. Eu gosto muito de trazer vídeos para vocês também, que a gente não vai assistir aqui na aula, porque a gente não precisa gastar tempo precioso de compartilhamento para assistir um vídeo. Mas na próxima aula, se vocês tiverem assistido esses vídeos, a gente conversa sobre eles. O primeiro vídeo que eu quero trazer para vocês hoje é esse do Barry Schwartz, que é o paradoxo da escolha. Ele deu essa palestra no TED, eu imagino que vocês conheçam a plataforma, tem várias palestras lá. E, basicamente, o que ele fala é que, assim, na época que ele era muito mais jovem, ele ia comprar uma calça jeans e ele chegava lá e tinha um modelo de calça jeans com os tamanhos do molde. Então, ele sabia que ele vestia 40, por exemplo, ele chega lá e fala, eu quero uma calça jeans 40. Vocês já pararam para pensar que vida simples é essa? Né? Porque hoje em dia, eu quero uma calça jeans. Ah, tá, mas ela é skinny, ela é jogger, ela é regular, ela é pouca de cima, ela é sei lá o quê, ela tem cos alto, tem cos baixo, ela tem bolsa, ela não tem bolsa, ela é rasgada, ela não é rasgada, ela sei lá o quê. Qual cor que é azul, é preta, é verde, é branca, é caqui, é não sei o que lá. E aí depois sim você escolhe o tamanho, né, que é o que serve no teu corpo. Então, esse mundo de muitas e muitas opções acaba criando o paradoxo da escolha. É tanta opção que as pessoas se paralisam, se congelam e não sabem que decisão tomar. E quando a gente não sabe que decisão tomar, o que acontece? Vem o influenciador e vende o caderno para a criança, né, mano? Então, essa que é a parada. Eu tenho muitas opções. Eu não consigo escolher só uma opção porque, enfim, se eu escolher uma, eu estou abdicando das outras. Então, eu sigo o que as pessoas estão me sugerindo seguir para tirar o melhor proveito daquilo que eu acredito que me veio da outra pessoa. Essa coisa de excesso de estímulos, excesso de canais, excesso de opções. E aí uma pergunta para vocês, já para a gente entrar em coisas mais técnicas. Eu não sei se esse é o termo mais técnico do mundo, mas é um termo muito comum. Vocês já ouviram falar disso, de janela de compra? Eu já ouvi alguma coisa. Vamos explorar isso. Todo mundo aqui já pediu um iFood, né? Então, assim, qual que é a janela de compra do iFood? Estou com fome, abri o aplicativo, pedi, chegou, acabou. É algo que, se você estiver bem decidido ali na hora, em menos de 5 minutos você resolve a sua janta. A janela de compra, o processo decisório para você comprar sua janta no iFood, ele tem características, em especial de tempo e de considerações parecidas com quero comprar um carro, por exemplo. Quando você quer comprar um carro, você entra na OLX, você vê o carro, gosta do carro, faz o Pix, vai buscar o carro. Tipo, la mágica. Não. Cada produto que a gente oferece, cada serviço que a gente oferece, tem a sua própria janela de compra. E aí, nessa janela de compra, a gente começa a brincar de estratégia. Do grego, estratégia, pede para sair, faca na caveira. Quem pega a referência, pega a referência. Então, janela de compra é um dos grandes fatores que influenciam estratégia. Vamos voltar para o caderno da Amanda. Quando alguém quer comprar um caderno, quando a pessoa decide que quer comprar um caderno, porque ela precisa do caderno. Ninguém compra um caderno para deixar no armário esperando para... Tem gente que compra, sei. Não, vai com áudio, Amanda, que senão não... Não, demais. Muita gente compra e não tem coragem de usar. Eu acho isso um absurdo. Quando a folha é bonitinha, coisa do tipo. Mas a janela de compra de um caderno, a Amanda, obviamente, muito mais especialista disso do que eu, e aí volto a dizer, troquemos, né? Eu não sei vender caderno,
Mas quando a gente pensa em vender um caderno, como que a gente tem que interagir com esse nosso cliente? Qual que é o primeiro apelo que a gente tem que dar para o nosso cliente para que isso chame a atenção dele e ele entre na jornada de compra dele? E se ele não tiver tomado uma decisão depois de 2 dias, por exemplo, está na hora da gente falar com o nosso cliente de novo? Ou ainda é cedo demais? Ou já passou da cota e a gente já perdeu o nosso cliente? Então, todos esses processos, quando a Amanda fala lá de tráfego pago, por exemplo, a gente tem campanhas de remarketing, né, que o pessoal chama. Então, quantas vezes vocês já não receberam um e-mail ou uma notificação falando: ei, seu carrinho está aqui te aguardando, não deixe de passar essa oportunidade, frete grátis. Então, quantas vezes a gente não recebeu alguma coisa assim? E isso tudo é calculado, ou deveria ser, né? Você não vai mandar uma notificação para a pessoa falando que ela esqueceu de fechar o carrinho dela de um caderno em 10 dias. Né? Caraca, passou 10 dias e eu não falei nada com a pessoa. Agora eu vou falar com a pessoa. É tempo demais, penso eu. Tá? Não sou especialista. Agora, se a pessoa está querendo comprar um curso de marketing digital online, e ela colocou lá os dados, tal, mas não fechou a compra. Daqui 10 dias, pode ser um tempo super funcional. Porque daqui 10 dias, talvez aqueles problemas financeiros que atrapalharam a pessoa já não sejam mais problemas. Daqui 10 dias, aquele problema de agenda, de rotina, talvez já tenha sido resolvido. Daqui 10 dias, talvez aquele desânimo que a pessoa estava já passou e ela está pronta para começar o curso. Então, é sempre importante entender como funciona esse processo da janela de compra, no processo de venda, no processo decisório das pessoas e como isso influencia a nossa estratégia. Fez sentido isso, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Não precisa perguntar também, né? Pode falar. Eu acho isso. Tá tudo bem, a gente pode achar tudo que a gente quiser aqui. Toquemos. E aí um outro vídeo. Zygmunt Bauman e a modernidade líquida. Vocês conhecem o termo do Bauman de modernidade líquida, amor líquido, vida líquida, dinheiro líquido? Nada? Gente, vocês não conhecem isso? Façam esse favor para vocês hoje à noite ainda. Terminou a aula, vai tomar uma ducha, vai jantar, vai fazer sei lá o quê? Bota no YouTube esse vídeo aqui, ouve, presta muita atenção com carinho no coração, porque isso aqui diz muito sobre a vida que a gente vive hoje em sociedade. Uma coisa que Bauman fala, não existe apego, não que Bauman fale, né, mas que tem a ver com o que ele fala. Não existe apego pelo seu computador ou pelo seu celular. Eu não sei qual que é o aparelho de computador e qual que é o aparelho de celular que vocês têm aí na frente de vocês agora. Mas se dinheiro, tempo e energia não fossem problema nenhum para vocês nesse momento, e vocês soubessem, por exemplo, que tem o Samsung mais novo, o iPhone mais novo, Xiaomi mais novo, sei lá o que mais novo, vocês estariam com o celular que vocês estão hoje se vocês pudessem simplesmente falar: eu quero um celular novo, e ele aparece na tua mesa? Vocês estariam com o celular que vocês têm hoje usando ele? Estaria, né? Sim. A Neda já comprou o iPhone 14 Pro Max, tá vendo? Por isso. Não tem outro, né? Então deixa eu com ele. Brincadeira. Mas Patrícia está comentando, com certeza não. Porque é muito difícil, é muito raro. E aí, Néder, vou até usar da sua barba branca para me justificar no comentário. É uma geração diferente, né? A geração que você vem, que você construiu a sua vida. Então, assim, hoje em dia, eu não tenho apego nenhum por isso aqui, eu não quero perder ele. Mas se eu tiver condição de pegar um Não, meu novo, filho hoje, com certeza, ele né? agiria dessa forma. Com certeza. Se eu tenho condição de pegar um novo, se eu pudesse usar um iPhone por dia, né? Tipo assim, dane-se, eu tenho o iPhone 14 Pro Max, eu posso usar um novo cada dia, eu não preciso repetir de celular nunca, nunca vai ter marca de dedo nele, nunca vai ter arranhadinho nele. Se fosse assim, eu trocaria todos os dias e dane-se, não tenho apego pelo celular.
Mas em Diferente, compensação, você assim. fica com seu ID amarrado na Apple. Ah, sim, sim. Eu não uso mais Apple, mas Samsung eu estou feliz com ele. Mas isso é algo que começou a ser mais aberto e mais frequente em tudo. Então, assim, você segue uma pessoa no seu Instagram hoje. Se essa pessoa deixar de ser interessante para você, você vai lá e aperta um botão e segue essa pessoa. E acabou aquela relação. Foi. Relacionamentos amorosos, né? Casais, qualquer tipo de casal que seja, de trisal que seja, qualquer tipo de relação, você chega e tipo, quantas vezes vocês já não ouviram histórias de gente que terminou um relacionamento por WhatsApp? Eu já ouvi vários. Então, assim, é tudo muito líquido, né? Não existe tanta solidez nas relações que são vividas, na vida que é vivida. Como que isso impacta a comunicação das empresas? Vou dar um exemplo que uma amiga compartilhou comigo hoje, que eu achei engraçado. Era: aprenda a dançar funk e fique gostosa sem sair de casa. Faça aulas de funk fit online. Era isso. Eu nem sabia que existia funk fit. Mas, enfim, existe funk fit. Você pode fazer aulas online sem sair de casa e ficar gostosa, sarada e aprender a dançar. Então tá, Venha né? fazer funk fit. Exato. Então, assim, esse tipo de comunicação é uma comunicação que é ótima para esse momento de vida que a gente tem. Fique gostosa. Caraca, todo mundo quer ficar gostosa, né? Assim, quero. Ok, estou pronto. Bumbum na nuca, né? Chegando o verão ainda, né? Já estamos no verão, mas enfim, nesse momento todo, é isso. E esse processo todo não conta para ninguém. Quanto tempo você vai demorar para ficar boa na dança? Quanto tempo você vai demorar para perceber mudanças no seu corpo? Qual é o investimento que você tem que fazer para ter essas aulas? Quantas horas de aula você vai fazer por semana? Não conta nada, porque essas informações são de segundo plano. Primeiro, eu agarro o povo, pego a atenção deles. Essa coisa da modernidade líquida influencia muito, impacta muito na comunicação que as empresas e as pessoas precisam ter para chegar de maneira mais eficiente e mais eficaz nos seus potenciais clientes, nos seus leads. Faz sentido essa loucura toda para vocês? Querem comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Seguimos? Está tudo certo? Não esqueça de assistir esse vídeo hoje à noite, gente. Tá Muito certo. bom. Eu só queria fazer um comentário quando você citou aí, falando dos relacionamentos. Eu lembrei de um cartoon que rolou há um tempo atrás, faz bastante tempo, no Facebook. Um casal casando, de um lado a noiva, do outro lado o noivo e o padre no meio, encerrando a cerimônia, né? E eu vos declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status, Sim, sim. né? O pessoal tem falado muito isso na brincadeira, né? Então, É, é bem isso. Pode mudar o status do Facebook, pode colocar na bio lá do Instagram. Aí, ó, a Patrícia comentando com a gente, né? Hoje ela preencheu um formulário sobre aulas de Pilates em casa, para depois saber quanto que custa, quanto tempo que não sei o quê, de sessão. Então, é esse o processo de comunicação hoje. Se você chegar para alguém falando, eu vendo para você identidade visual para sua marca. Você vai ter uma logo sensacional, estratégica, você vai ter paleta de cores definida, fontes definida, vai ter elementos de apoio gráfico, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser sensacional. Ninguém vai chegar para você falando, isso custa 10 mil reais. Não, a pessoa vai falar, você sabia que se você tiver uma identidade visual estratégica e consistente, você pode aumentar o resultado da tua empresa em até 280%? Socorro, eu quero 280% mais resultado na minha empresa. Eu consigo te ajudar isso em um trabalho que demora 30 dias. Caraca, em 30 dias, 280% de retorno na minha empresa. É perfeito, isso eu quero. Eu vou desenvolver a identidade visual e isso custa 10 mil reais.
Tá. Mas não tem essa grana para investir. Mas agora eu já estou empolgado. E aí, o que que eu faço? Agora eu vou ter que fazer. Então, eu vou fazer empréstimo do banco para pagar, mas eu vou fazer, porque já me empolgou, já me convenceu. Então, é um processo muito, muito interessante de como a gente monta o roteiro de comunicação do que a gente vai falar com os nossos clientes, com os nossos leads. Deixa eu fazer um comentário que não tem nada a ver com a nossa aula aqui agora, mas que eu acho que cabe aqui. Instagram, principal rede social do Brasil hoje. Você começa a contar uma história lá no Instagram, né? Ah, nós somos a empresa tal. Ah, a gente trabalha com isso. Ah, esses são os nossos valores. Ah, é assim que a gente faz. Esses são os nossos produtos. Esses são os nossos clientes satisfeitos. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, você chega num momento que você fica repetitivo. Você fica sem saber o que que você vai falar. Toda hora é momento de call to action, né? Como que você provoca as pessoas para que elas se sintam atiçadas a tomar uma ação naquela direção que faz sentido para você, né? Vocês devem ter assistido aquele filme Lobo de Wall Street, né? O que que eu faço para tirar o dinheiro daquele bolso e colocar o dinheiro no meu bolso? Essa é a realidade do marketing. Por mais escroto que seja falar isso, essa é a realidade do marketing. A história da Precisa caneta, né? ser. A história Exato. da caneta. Me vende essa caneta. É. Então, assim, a gente precisa ser lobos, não necessariamente Wall Street, mas a gente precisa ser essa coisa agressiva, voraz? Não precisamos. A gente precisa ser descuidado com a pessoa, ser muito focado só no dinheiro e resultado e esquecer que tem uma pessoa lá do outro lado? Não, não precisamos. É algo muito frequente em várias empresas, mas não precisamos disso. A gente tem sim um lugar de muita humanização, de muita essência dos negócios sendo transmitidas, mas no final do dia, o processo todo de pensar, de criar estratégia, de criar um planejamento, de operacionalizar isso, de colocar isso para rodar, de investir nisso, é focado em você, eu existo e eu quero que você se conecte comigo. Vamos criar essa relação financeira aqui? Essa é a parada. Uma brincadeira aqui para a gente viajar um pouco na maionese. Vamos escolher um produto ou um serviço. E aí eu queria que a gente pensasse quais são as características principais da comunicação desse produto. E a empresa? Como que ela se posiciona e como que ela interage com os clientes? E pensando numa última ideia aqui, o que que a gente aprende e o que que a gente pode roubar desse comportamento para o nosso dia a dia? Isso aqui é uma aula que a gente vai fazer depois sobre roube como artista. Então vamos lá. Vamos pensar no produto. A gente já falou de confecção, a gente já falou de abrigo para animais, a gente já falou de pilates, a gente já falou de caderno, já falamos de manutenção de máquinas, já falamos de Funk Fit. Vamos escolher alguma coisa para que a gente possa vender. Alguma sugestão? Eu votaria em Funk Fit, mas enfim, a gente pode Nossa, eu falar de pensei alguma nisso preferência. agora. Vai ter que ser o Funk Fit mesmo. Eu estou Então curioso tá para ver no que resolvido. vai dar isso. Então tá resolvido. Vamos vender Funk Fit, galera. Quais são as características principais de comunicação do nosso Funk Fit? Preciso que vocês me ajudem a pensar nisso aqui. Para quem que é o Funk Fit? Para mulheres que desejam ter um corpo, né, invejável aí, ficar com tudo em cima. Ok? Mais algum público que vai se beneficiar do Funk Fit? Talvez pessoas homossexuais, por exemplo, gostem de Funk Fit. Pessoas que fazem CrossFit gostariam de Funk Fit? Falei só por causa do fit, tá, gente? Fit Dance, pessoal que gosta de Fit Dance, gostaria de Funk Fit? Talvez, muito provavelmente. Ok. Deu para me ouvir?
Sim, sim. Ah, olha lá, Patrícia, chegando com uma parada maneira. Ó. Mães que querem recuperar a forma depois da gravidez. É, E se a gente fosse pensar em geografia, vocês acham que o Funk Fit daria mais certo na região sul, na região sudeste, na região nordeste, na região norte, centro-oeste do Brasil? Sudeste, eu acho. Sudeste. Sudeste. É. Ok. E qual que é a faixa etária dessas pessoas? Eu acho que dos 18 aos 40, 45. Não, acho que dos 18 aos 30, 35. Votação. E aí? Mais opiniões? 18 aos 30, 35 ou 18 aos 45? Olha, se depender da galera do TikTok aí, bem antes dos 18, viu? Indevidamente, mas É. bem antes dos 18. Não, mas antes dos 18 para dar cadeia. Não sei, não. É Funk Fit, gente. Não, mas então, mas fica muito, sei lá. A comunicação pode ser inapropriada. Né? A Patrícia votou em até 35. Então, para não ficar nem lá nem cá, eu vou falar até 40, velho. E tá tudo certo. Nossos Mais parâmetros alguma... vai mudando depois que a gente começa a envelhecer, sabe? Muito. Quando meus filhos, olha aquela velha de não sei quantos, quantos anos tem aquela velha? Porque, né, agora a gente já não É aquela considera mais. história, né? Tem uma matéria de jornal que viralizou uma época que era velhinha de 45 anos é atropelada dentro de casa. Assim, né? Hoje, essa velhinha de 45 anos, como assim? Então, é muito doido, muito doido. Mais alguma característica de para quem é o Funk Fit que a gente queira colocar ou tá de boa? Vou mandar no chat lá para a gente ter isso escrito. E aí, levando isso tudo em conta, se eu fosse fazer essa comunicação, vamos na linha do que a Patrícia trouxe aí, que eu achei legal, das mães. Uhum. Vamos fazer a campanha Funk Fit para as mães. Quais são as principais características que o nosso serviço Funk Fit Online tem quando a gente pensa que a gente vai falar com mães que querem recuperar a forma pós-gravidez e são do Sudeste e têm entre 18 e 40 anos? Pouco tempo, você não vai gastar muito tempo, você pode fazer a hora que você quiser online. Pronto, matou. Ok. Então, pouco tempo investido, é flexível na agenda, pode fazer sem sair de casa. Porque E a mãe isso tem toda aquela rotina em casa, né? não atrapalha a rotina com os bebês. Ok? O que mais que a gente pode falar? Ou esses três são suficientes para a gente montar a nossa campanha? Vocês acham que alguma coisa envolvendo uma outra pessoa além do filho pode fazer sentido ou seria melhor não? Tipo, considerar que essa pessoa é casada com uma outra pessoa e falar dessa relação sendo impactada por isso. Ou é só a mãe e o filho e tá beleza. Eu voto por só mãe e filho, porque a gente evita Ah, cair em se gafes, bem né? que, se bem que tivesse envolvimento do companheiro, da companheira, não sei. Ah, eu acho que é Eu acho que válido. é um lugar que dá para ser testado. Porque vai fazer em casa, de repente. Assim, Eu você acho pode que fazer junto com o seu é. parceiro, né? Exatamente, ó. Patrícia mandou mais um aí. Brincadeira.
e exercício em um só. É o que eu ia falar, eu não li o chat dela. Mas é isso, fazer exercício pode ser divertido. Show. E acho que a melhor parte, né, Patrícia? A Patrícia vai falar disso melhor que a gente, assim, nesse momento, né? Mas a É. melhor parte é quando as crianças vão ficar cansadas e aí depois elas vão dormir e você tem um tempinho para você. Às vezes é mais fácil do que... É porque no meu caso, se eu começo a dançar, meus filhos ficam bravos, eles falam para eu parar. Mas tem mãe que funciona. É show. Temos aqui as principais características que a gente definiu, então. Já dá para a gente brincar aqui. Primeiro, como que essa empresa se posiciona? Como que essa empresa interage com os clientes? E qual que é a comunicação que a gente vai fazer disso? Então, vamos pensar que a gente tem dois materiais que a gente pode fazer. Um videozinho aí de 15 segundos, 30 segundos e um material estático de uma arte, uma foto, uma coisa assim. Quais seriam as caras disso tudo para a gente? Assim, que vocês acham que deveria ter em um e no outro? A gente já falou de um monte de coisa aqui, né? Então, a Célia trouxe para a gente um slogan, né? Fazer exercício pode ser... Eu escrevi errado, né? Vocês perceberam ali agora. Fazer exercício pode ser exercício. Não é assim, né? Pode ser divertido. E é interessante, né? Quando fazer um exercício pode ser exercício. Profunda essa reflexão, né? Quase shakespeariana. Ser ou não ser, né? Uma Então, imagem, um criativo, assim, uma imagem, uma foto de uma mãe com roupa de academia, boa. fazendo crossfit com o bebê no canguru. Ok. Mamãe dançando, fazendo um exercício com o bebê no canguru. Justo. Ah, Eu acho que o vídeo também tem que ser algo assim, da mãe mostrando, tipo assim, dançando ali já com o filho no braço, com o outro do lado, dançando junto, entendeu? Para mostrar que consegue fazer, entendeu? Eu vi show. ontem um vídeo assim, daquela música Jerusalema, que tem vários vídeos dela, né? E tinha um que era duas mães, com o bebê, uma com o bebê assim do lado, segurando assim, né? E com a perninha aberta assim na cintura dela, e a outra no canguru, bebê no canguru. Show. É tipo aquela Acho imagem que do Luke Skywalker correndo, assim, com a mochila nas costas e o Yoda dentro, assim, ele carregando e correndo, assim. um ponto interessante disso tudo que vocês estão falando, né, é a conexão mãe e filho, e a gente trazendo isso para a nossa comunicação. Então, a gente meio que criou uma campanha para o Funk Fit, pensando nesse público, está tudo definido, está tudo certo, é operacionalizar. Então, agora, qualquer um de vocês aí que queira mandar mensagem para academias que ofereçam Funk Fit online e falar, eu sou especialista em campanhas de Funk Fit, vocês já podem mandar e começar a vender esse serviço aí para as academias, está tudo certo. A Amanda tá se É... matando ali, ó. A Amanda já está craque nisso. Pois é. E tem muita coisa interessante que dá para a gente tirar disso, né? De, poxa, Rendeu bastante a coisa, gente, né? a gente não conhecia esse serviço até hoje, e aí, de repente, em, sei lá, 10 minutos aqui de conversa, a gente pensa, ok, quem são os públicos que podem ser interessantes? São esses. Qual que é o que a gente vai focar? É esse. Qual é o argumento que a gente vai usar? É esse. E show de bola. Tem muitas coisas que a gente não estudou aqui ainda juntos, e a gente vai estudar juntos, então eu não vou entrar muito nisso ainda, mas tem muita coisa que impacta esse processo. Porque, por exemplo, quais cores vocês acham que deveria ter no texto ou nessa foto, na roupa que a pessoa está nessa foto? Vocês acham que deveriam ser cores mais tipo azul, branco, verde, roxo, ou uma cor mais vermelho, laranja, amarelo, ou uma cor mais preto e dourado e sei lá o quê? O que vocês chutariam? Eu acho que tem que ser cor mais vibrante. Eu acho que tem que ser uma coisa mais leve, mais suave.
Independente de cores, tons pastéis, eu acho que fica bacana. Já está entrando em dicotomia aqui de novo, mas está tudo certo, é isso que é importante. Eu E já aí, volto no neon, no chamativo, no tom mais vibrante também. olha Eu que imagino, interessante isso. Falei, perdão, eu imagino um imagina. laranja, um roxo, um pink. Ok? E olha que interessante isso tudo que a gente está falando aqui. A gente não tem essa empresa de Funk Fit, infelizmente, mas até o final da aula, quem sabe a gente começa esse negócio. Mas se a gente tivesse essa empresa, o que que a gente define antes de definir qual cor a gente vai usar? A identidade visual dessa empresa, A a marca. identidade verbal dessa empresa, a marca dessa empresa, o branding dessa empresa. E como que a gente define qual é a marca da empresa, qual é a identidade visual da empresa? Fazendo um Através dos brainstorm. objetivos que a empresa tem, através do mercado que a empresa está inserida e através das características que essa empresa quer assumir como pessoa, né? Então, assim, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, rapidinho. Tem nada a ver com a aula de hoje, mais uma vez, e essa é a melhor parte. Esse material aqui está em inglês, tá, gente? Mas a gente não precisa ler nada dele, não, só vou mostrar. Mas ó, a gente tinha aqui um processo, né? Então, quem que compete com a gente? Quais são as empresas? Ok, então essas aqui são as principais competidoras. Show. Arquétipos predominantes no mercado. O herói, o controlador e o homem comum. Opa, olha só a oportunidade que a gente tem aqui. De vários arquétipos dos mesmos quadrantes que não estão sendo usados e de um quadrante inteiro que não está sendo bem explorado na concorrência. Então, quando as pessoas fazem comunicação sobre aulas fit para mães e bebês, qual comunicação que elas usam? Ah, deve usar a comunicação do herói, para a mãe ser o herói do filho, ou do caregiver, né, do cuidador, para que a mãe e o filho tenham um momento de conexão, de contato. Sei lá, estou chutando. Ah, mas será que não dá para a gente usar o explorador como arquétipo da nossa marca e fazer uma comunicação que vá nessa direção? Talvez dê. É algo a se avaliar. A gente tem aqui, ó, predominância cromática no mercado. Então, essas são as cores principais. A gente quer usar as mesmas cores que o mercado já usa, ou a gente quer criar algo que seja diferenciado e chame atenção por ser diferenciado? Os dois têm vantagens e os dois têm desvantagens, nos dois caminhos. A dominância de tipografia no mercado. Então, todas essas coisas aqui são coisas que influenciam na hora da gente decidir como que vão ser as cores que a gente vai usar no nosso criativo. Qual que vai ser a comunicação que a gente vai usar no nosso criativo. Tem um monte de coisa que dá para explorar nisso. É super legal esse mundo de você não só ter a ideia, quero fazer um criativo com uma mãe, um bebê, fazendo exercício, e as frases falando, fazer exercício com o seu filho na hora que funcionar para você, na sua casa e cheio de diversão. Ok, eu tenho os elementos, eu tenho as peças desse quebra-cabeça. Mas como esse... Não vou nem chamar de quebra-cabeça, porque quebra-cabeça é quase que tudo igual, né? Eu tenho as peças desse Lego. Agora, como você vai encaixar as peças desse Lego para chegar no resultado final? Isso é uma escolha que depende de quem é essa empresa. E de como essa comunicação da empresa é pensada e é objetivada. Fomos longe agora. Eu sei. Então, assim... Um segundo de silêncio, porque não dá para a gente perder um minuto inteiro fazendo silêncio. Ok, simbora. Todo mundo já processou as informações, né? Qualquer comentário, qualquer dúvida, fiquem à vontade para compartilhar. Mas esse é um ponto muito importante.
gente. E assim, vocês que querem trabalhar com marketing digital, saibam disso. Por que que o meu material aqui da Coru é todo no verde, limão, e no rosa e no branco? Foi eu que escolhi? Não foi eu que escolhi. Essa é a marca da Coru. E a marca da Coru tem que estar presente no material da Coru. E é importante que isso aconteça em qualquer ocasião. As fontes, foi eu que escolhi as fontes que estão usadas aqui para escrever? Não foi eu que escolhi. A disposição das coisas, as formas, foi eu que escolhi? Não foi eu que escolhi. Não que eu não goste, tá? Só estou falando que, independente do que eu gosto, independente das minhas vontades, uma marca precisa ser consistente com o que ela faz. E aí, existem lugares de teste, né? Néder falou de cor pastel, Célia falou de cor vibrante, Amanda falou de cor neon, Ana falou de vermelho, laranja, roxo, cores que chamam atenção. Então, assim, daria para a gente fazer testes A e B, né? As ferramentas que a gente trabalha hoje têm condições de oferecer isso, tanto para uma landing page, que cada vez que a pessoa digita o endereço ou clica no link, ela vai parar em uma versão diferente dessa landing page, quanto para uma campanha de Google Ads ou de Facebook Ads, quanto para fazer um experimento mesmo e botar no ventilador e ver o que que espalha. Então, assim, não é porque a gente tem a identidade visual consolidada que a gente não pode explorar, porém, a exploração tem que ser consciente e com objetivo. A gente não está aqui como especialista de marketing digital para ser criativo e ser diferentão e reinventar a roda. É pegar essa roda e saber em que linha que a gente coloca ela para ela rodar do melhor jeito possível. Sabendo que a gente pode errar, sabendo que a gente pode acertar, e utilizando da parte mais linda desse trabalho todo, que é métricas. Nada que a gente faz aqui é no escuro, gente. Nada. Tudo é avaliável, tudo é mensurável e tudo faz diferença para a sua próxima ação. Mais um segundo de silêncio, que a gente foi longe de novo, né? Estou exagerando, já está terminando a aula, estou exagerando. Não, Desculpa, tá de peço boa, tá perdão. tranquilo. Vamos seguindo. Isso aqui, vocês têm acesso a esse material, né? Então depois vocês vão ver. Mas são vários tipos de perfis de clientes que existem. Essa parte aqui é uma parte que eu não acho tão relevante da nossa aula, mas no final disso tem uma parte que é relevante. Porque não existe uma teoria única sobre isso. Tem teoria que fala que são os 4 tipos de cliente, os 4 perfis de cliente. Tem a que fala que são os 10 perfis, os que são os 27 perfis de cliente. Tanto faz o que a gente usa. O importante aqui é a gente saber que a gente está sempre lidando com pessoas diferentes e a gente tem que decidir com quem a gente quer falar em cada uma das comunicações que a gente faz. Não dá para a gente fazer um grande bolo que vai agradar todo mundo. Tem gente que está esperando bolo de morango, tem gente que está esperando bolo de abacaxi, tem gente que está esperando bolo de coco, tem gente que não está esperando bolo nenhum e vai ficar surpreso, tem gente que já sabe que se o bolo de morango não tiver 122 gramas de farinha na massa, não é o que ele gosta, tem gente que não faz nem ideia do que está rolando. Então, assim, muitos perfis. Cada comunicação conversa com um público e a gente cria uma linha de raciocínio com esses públicos. Então, assim, se eu quero vender Funk Fit, eu quero vender o Funk Fit para as mães que estão com crianças até 1 ano de idade. Esse é um público. E aí eu quero fazer uma outra comunicação para vender o Funk Fit para as mães que têm crianças, como a Patrícia comentou aí, de 2 a 4 anos de idade. Virou outra coisa. Não é mais a mesma campanha que eu estou usando, não é mais a mesma comunicação que eu estou usando. Os textos precisam mudar, as imagens precisam mudar, as cores podem mudar, o timing da coisa precisa mudar, tudo muda, porque eu mudei o público. Quando a gente fala sobre vender o Funk Fit para alguém que não é mãe, que eu quero vender para alguém que quer o projeto Verão 2024, a comunicação é totalmente diferente.
Não é que a gente tem que ter só um perfil de cliente para vender, a gente pode ter quantos a gente quiser, desde que a gente saiba adaptar as nossas comunicações para eles e pensar no processo todo da jornada desse cliente. Se o cliente cai lá na landing page do Nether e eu não tenho um trabalho de remarketing com ele, não adianta de nada. E aí o Nether tem um serviço que é para manutenção da máquina 1, um serviço que é para manutenção da máquina 2, um serviço que é para manutenção da máquina 3. Vale a pena ter tudo em uma landing page só? Ou vale a pena ter 3 landing pages? Não sei, mas é uma avaliação que se faz. Eu faço um trabalho com uma empresa que vende vinhos. Eles têm o site deles, né, a loja online de vinhos, e a gente trabalhou juntos para decidir quais são os principais produtos que vocês já têm grande visibilidade ou que vocês querem criar grande visibilidade. Esses produtos específicos têm landing pages específicas deles, que não tem nada a ver com o site da loja. É uma landing page daquele produto. Por quê? Porque o produto merece uma vitrine e eu quero me comunicar com as pessoas que eu quero falar daquele produto. Não é com todo mundo. Então, é sempre um processo de decisão e de lembrar que a gente está falando com públicos diferentes. Falamos um monte aqui, a gente saiu totalmente do assunto da aula. Vamos voltar para o assunto da aula agora? Enfim, vários perfis de clientes. Aqui eu coloco alguns deles, não decidido, indeciso, sem pressa, o apressado, quieto, comunicativo, desatento, atento, negociador, colaborador, amante da marca, barganhador, especialista, o informal, o crítico, o satisfeito, o cético, o que vem da concorrência e não quer mostrar, né? Tipo, eu só uso o Apple, mas eu quero comprar o fone da Samsung. Então, está se escondendo. Então, a gente tem vários perfis. Mas a parte legal que a gente tem dos perfis são esses aqui, os clientes da nova era, que são os reguladores, os conectores, os construtores de memória e os neosensorialistas. O que é essa parada aqui? Quando a gente pensa no marketing digital, nas redes sociais, no perfil de consumo das pessoas hoje, aqui a gente tem 4 perfis de clientes. E aí, voltando a falar desse lugar do cliente 4.0, da era do cliente 4.0, comentamos lá no começo, muito no nosso papo inicial, muito quando a gente falou da cronologia do marketing, que recomendações e influenciadores, né, influência, são coisas muito importantes no processo de venda hoje, no processo decisório de compra. Eu vou atrás de pessoas que sabem do que elas estão falando e pessoas que compraram aquilo e têm experiência para saber o que eu faço. E eu vou atrás de pessoas que eu acredito, que eu confio, que eu gosto, para saber o que eu faço. Então, esse é um processo muito importante. Quando a gente chega aqui, a gente tem os reguladores, que é um grupo que se baseia na consistência, né? Eles querem ter controle da própria vida. A gente tem os conectores, que é o grupo que busca a serviço de assinatura, eles querem conhecer a empresa que eles estão contratando, eles querem ter uma conexão surreal ali com a empresa. A gente tem os construtores de memória, que investem no momento presente e eles querem ter essa conexão com o tempo, eles querem buscar experiências para aliviar o estresse e envelhecer bem. E a gente tem os neosensorialistas. Esses são os que buscam conectar a coisa toda. Tipo o pessoal que usa o metaverso. Eu não sei se vocês já pensaram em quando usar no metaverso, já usaram alguma coisa, comprar criptomoeda. Quem é que investiu em criptomoeda? Bitcoin, quando começou. Célia mandou criptomoedas aí. Então, assim... Infelizmente, eu não comprei no começo. Exatamente. Não estaria Demoramos, rica. né, Célia? Demoramos. Mas esse lugar dos neosensorialistas é isso. Eu quero saber do que está rolando no digital para eu usar do digital e trazer os benefícios disso para a minha vida real. Então, coisas aqui de termos mais técnicos, mas nada imprescindível assim, para a gente saber como montar estratégias para as pessoas. Porém, mais uma vez, aqui a gente tem 4 perfis.
Se eu vou montar uma estratégia para o Funk Fit, para falar com as mães que querem ter exercício e divertir as crianças, provavelmente a gente tem que pensar aqui em qual que eu quero. Talvez eu queira criar os construtores de memória aqui. É esse o público, é esse tipo de comunicação que eu quero focar, porque é o pessoal que investe no momento presente e na abundância de tempo. Tem flexibilidade para você fazer a hora que você quiser. Você pode fazer de casa, você pode fazer com seu filho. Querem buscar experiências para aliviar o estresse e envelhecer bem. Então, envelheça sarada. Mesmo que você já tenha passado aí pelo processo de gravidez, você vai voltar a ter o corpo que você tinha antes com essa prática de exercício. Super interessante e importante. E aqui, vocês já ouviram falar desse ciclo de vida dos produtos? Da curva normal que é usado para isso? Ciclo de vida dos produtos é uma parada muito interessante. Resumidamente, ciclo de vida dos produtos quer dizer que qualquer produto que chega no mercado, todo mundo aqui tem assinatura do Netflix, imagino. E se não tem do Netflix, tem do Disney Plus, do HBO Max, do Amazon Prime, do Star Plus, sei lá, qualquer coisa. Quando começou o Netflix, não era todo mundo que queria usar. Então vieram os grupos aí dos inovadores e dos primeiros adeptos usar essa inovação no mercado. Muita gente continuava alugando DVD na locadora da esquina, né? Então, assim, e aqui eu estou falando de DVD, né? Se for pegar aí época que a gente começou a alugar as coisas, né? A Dericélia devem lembrar disso com mais clareza. Vamos alugar fita cassete, né? Naquela caixa amarela, ou às vezes na caixa preta, vamos botar lá, rebobina antes de entregar, porque se entregar sem rebobinar tem taxa de multa. Pois Nossa, é. A gente sexta-feira entrega a idade. sexta-feira eu ia na locadora, pegava 4, 5 fitas para devolver só no domingo. Exatamente, exatamente. Então, assim, era uma época super comum e a gente entrou depois no DVD, depois entrou no Blu-ray, depois entrou no Netflix. E quem chega primeiro nisso são os inovadores. Aí depois a gente chega na maioria inicial e na maioria tardia, que são as pessoas que vão mais usar isso tudo. E no final a gente tem o grupo dos retardatários. É o pessoal que, pô, tá todo mundo usando. Tá bom, vai, eu vou criar uma conta no Netflix. Não estou precisando não, mas eu vou. Então, existe esse ciclo de produtos e o perfil dos clientes acompanha isso. Vocês como cliente, lembra que lá no começo eu fiz a pergunta, né? Quem é você como cliente? Vocês acham que vocês fazem parte aí do grupo da inovação, que vocês fazem parte do grupo da maioria, que vai chegando, inicial ou tardia, ou que vocês chegam no final do ciclo dos produtos? Vamos pensar Netflix, vai. Netflix, Spotify, serviços de assinatura como um todo. Quem são vocês no serviço de assinatura? Pode responder dessa vez. Eu acho que eu sou a maioria inicial. Maioria inicial, justo. Primeiro ver o pessoal usando, né, Ana? Para ter certeza que não é golpe. Isso. Show, Acho que eu me encaixo aí também. show. Eu também. Alguém mais se Eu encontrou aí? também. Ok, então temos várias maiorias iniciais. Maioria tardia, a parte. Então, assim, esse lugar da maioria é um lugar super importante para a estratégia da empresa. Porque primeiro passo da empresa, primeiro passo do Funk Fit, que a gente está lançando aqui agora, é convencer os inovadores, convencer os primeiros adeptos. Esses caras, eles vão se tornar embaixadores da nossa marca para convencer a maioria tardia ou a maioria inicial, que é o nosso grupo aqui, a comprar alguma coisa. Então, assim, se eu vejo alguém no TikTok falando que está fazendo aula de Funk Fit em casa com o filho,
a chance de nós, maioria inicial ou tardia, comprar o curso, comprar a aula de FunFit, fica maior. Então, assim, esse processo é um processo muito importante, gente, é muito importante. Começamos a vender o FunkFit. A gente tem que trazer gente que é do perfil inovador, que é do perfil primeiro adepto. Como que eu converso com essas pessoas para elas chegarem? Quando eu falo de FunkFit, eu não estou falando de um produto totalmente inovador, né? Eu estou falando de fazer aulas de dança online em casa com o seu filho. Tem aula de pilates, tem aula de fit dance, tem aula de dança de salão, tem aula de um monte de coisa. Então, assim, não é um produto totalmente inovador. Porém, é inovador para o meu público, é inovador para a minha empresa. Então, eu tenho que ter uma comunicação que fale com pessoas que não me conhecem e fale com pessoas que estão dispostas a experimentar o novo. Isso impacta até a estratégia da marca, né? O custo que vai ser o meu produto. Vocês já pararam para pensar se, tipo, a primeira turma de Funk Fit custa R$ 500 a hora? Caraca, velho, quem que vai comprar esse negócio? Deixa eu validar isso primeiro, né? Vou cobrar R$ 100 o primeiro mês. Depois que 10 pessoas estiverem pagando R$ 100, eu já acredito que eu posso vender isso a 200. Depois que eu tenho 10 pessoas pagando 200, opa, talvez depois experimentar com 300. E você vai nesse processo. Porque, primeiro, a gente conquista embaixadores de marca. Esses embaixadores vão ser o pessoal que vai fazer a divulgação no TikTok, no Instagram, no YouTube. Esse é o pessoal que vai dar as reviews para a gente, esse é o pessoal que vai fortalecer a marca junto com a empresa. Aí a gente entra na parte da maioria e é aí que o bicho pega. Porque é aí que a gente tem que ter muito, 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 muito planejamento, muita consistência, uma estratégia bem definida e uma comunicação consistente para que a gente consiga levar a experiência que esses inovadores tiveram para todo mundo e convencer essas pessoas a chegar na gente. É a parte, assim, mais doideira da coisa, de mais trabalho, penso eu. Os retardatários, o trabalho meio que é feito sozinho também, é só a comunicação tá rodando. O pessoal fica naquele incômodo, né? Tipo, é quem não assistiu Game of Thrones, né? Assim, caraca, tá na 8ª temporada de Game of Thrones, eu não assisti nem a primeira, putz, grilo. O pessoal vai maratonar sozinho, você não precisa convencer o pessoal a maratonar. Então, é um processo assim. Vocês conheciam esse ciclo aqui? Vocês têm algum comentário para fazer dele? Essa viagem toda? Não, não. Ô, Paulo, eu acho que aí vale ressaltar também que quando você pontuou aí que quando a gente chega na fatia do público em comum, no público comum, que aí sim é onde aperta o arreio, né? É onde o buraco fica mais embaixo, né? Você tem que ter todo um planejamento e tal. Eu acredito que assim como eu, a maioria deve estar pensando, mas e o planejamento? Aí vem aquela questão, né? Que, de fato, a gente sabe que não existe uma receita de bolo precisa, né? É tudo na base do erro, acerto, e ajusta aqui, e faz teste AB, e tal, 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 né? Existem caminhos que as pessoas já trilharam, né? Como eu disse, a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa abrir a Uhum, mata, né? Não precisa pegar o facão uhum, na mão e sair cortando. tem. Mas existem caminhos que são validados. Esses caminhos vão funcionar necessariamente? Uhum. Não. Mas é um caminho que pode funcionar. Então, assim, deixa eu abrir isso aqui um segundinho que eu falo para vocês. Vocês estão vendo essa coisa que parece uma tabela de Excel? Uhum. Então, assim, quando a gente pensa em comunicação em redes sociais, por exemplo, a gente tem 4 fases da nossa audiência, né? A gente tem a fase de aprendizado e descoberta, em que a sua audiência ainda não tem consciência de que tem um problema e que precisa de uma solução. E aí você faz postagens educativas, aborda o tema de forma mais genérica e ampla, e você consegue incentivar a audiência a reconhecer essa necessidade e perceber que estão interessadas no que você está oferecendo. Aí a gente entra no reconhecimento do problema. Sua audiência já percebeu que tem problema e busca a solução para eles.
Aqui você vai ser mais específico no conteúdo, você vai direcionar a audiência para métodos de como lidar com esse problema. Utilize estratégias que construam um processo de resolução do problema. Jornada do herói é um caminho aqui, por exemplo. Usar de storytelling é um caminho aqui. Então, assim, vou dar o exemplo do inglês, né? Assim, nossa, você já foi reprovado numa entrevista de emprego ou nem se inscreveu numa entrevista de emprego porque você não falava inglês? Sei como é. Sabia que dá para resolver isso? Se você fizer aulas particulares, você aprende em um tempo muito mais curto, você treina exatamente o que você quer e eu posso te ensinar as perguntas mais comuns de entrevista de emprego para você virar não só um mestre do inglês, como um mestre de entrevista de emprego. Mas você Quer acredita fazer? que eu vi isso na internet recentemente? Sim, é uma É, estratégia que faz sentido, né? é. Faz todo sentido. Consideração da solução. Essa aqui seria a segunda fase da jornada do herói. Você mostra atalhos e soluções para os problemas apresentados. E como que é o antes e o depois do que você oferece. Né? Acabei de falar aqui no exemplo que eu dei. Putz, você já teve medo de fazer uma entrevista de emprego por causa do inglês. E agora não. Você vai virar um mestre do inglês e um mestre de entrevista. O antes e o depois. Você está transformando a sua vida. Você pode trabalhar no exterior. Você pode trabalhar remoto de qualquer lugar do mundo. Sei lá. E aí a gente chega na fase de decisão de compra. Sua audiência já sabe o que precisa para resolver o problema. Nesse momento é importante compartilhar conteúdos que valorizem o seu diferencial e as vantagens em relação aos concorrentes. Além de casos de sucesso, depoimentos dos clientes, trazer esses embaixadores. A janela de compra da audiência está se fechando, que eu comentei de janela de compra. E aqui você pode mostrar que é a melhor opção. E aqui a gente tem essas fases, né? Então, você começa aprendizado e descoberta. Então, você ensina algo de valor, constrói autoridade, inspira, dá dica rápida, mostra novidades, constrói parcerias. Aí depois vem para uma parte mais de humanização, com conhecimento, memes, storytelling, engajamento, enquetes, aproximando-se, né? Seja humano, fazendo lives. E a parte final, conecte com semelhanças, né? Então, assim, nossa, sabe que eu também já tive medo de fazer entrevista de emprego, mas eu superei esse medo, porque depois que eu entendi quais eram as perguntas que eram comuns, eu sabia como que eu tinha que chegar lá preparado. Resolvi. Opa, ele já viveu isso, ele sabe o que eu estou vivendo, ele vai me ajudar. Usa bastante de Reels e TikTok, que é um movimento super interessante de conteúdo de fácil de gestão. Mostra os bastidores, mostra gratidão pelo que você faz, pelo retorno das pessoas, gera curiosidade, que é o que a gente estava falando, que a Patrícia comentou, né, do formulário do Pilates. Não é dar todas as informações de cara. Fala assim, então, sabia que você pode fazer Pilates de casa e nem precisa de equipamento? Posso te ajudar. Vai ser online. Isso. Pronto. Agora eu te dou as informações na fase de venda e de fazer promoções. Isso aqui para mim faz muito sentido. Essa estratégia aqui é um caminho. É o único caminho que existe? Não. É um caminho que existe e que pode ser testado e validado para cada negócio, para cada situação. Ok? Beleza. Para finalizar, algumas perguntas aqui que queria que vocês levassem para reflexão com vocês, mas se quiserem comentar agora, óbvio, fique à vontade. Qual é o papel dos influenciadores digitais nisso tudo que a gente falou? A Amanda começou dando um exemplo que eu achei perfeito, que a gente vai usar em todas as nossas aulas juntos, o caderno. Né? Não adianta eu ver o caderno. Se alguém fala para mim que aquele caderno é bonito, eu fico enviesado com aquilo e eu tenho mais chances de comprar o caderno. Qual é o papel do tráfego pago nisso tudo? A gente estava falando agora sobre a construção de como fazer essa comunicação. E do marketing de conteúdo? Redes sociais, orgânico. A gente estava falando disso também agora. E aí, para terminar, vocês já ouviram falar do efeito de mera exposição? Esse é o nome oficial dele mesmo, então isso aí não tem variância. Não? Funk Fit. No começo da aula, quando a gente ouviu o termo Funk Fit,
era algo estranho que a gente dava risada só de pensar na ideia do Funk Fit. Agora, no final da aula, depois da gente ter construído uma estratégia de Funk Fit, depois da gente ter criado o público-alvo do Funk Fit, depois da gente ter pensado tanto no Funk Fit já parece mais uma oportunidade de negócio do que uma piada. Pelo menos para mim, eu estou sentindo isso real, assim, não é brincadeira, não. Então, isso porque a gente está falando só de uma aula. Quando a gente faz campanhas de tráfego pago, por exemplo, ou quando a gente contrata influenciadores digitais para fazer campanha para a gente, não adianta a gente aparecer uma vez na cara da pessoa. A gente tem que aparecer uma vez. A gente aparece 2 vezes. A gente aparece 3 vezes. A gente aparece 4 vezes. A gente aparece 10 vezes. Hoje, eu sou um estranho para vocês aqui. Menos agora do que eu era há 2 horas atrás. Mas eu sou um estranho para vocês aqui. Na nossa última aula, vocês vão estar olhando para mim com outros olhos. Porque eu estou aparecendo na cara de vocês, estou falando um monte de baboseira o tempo todo. Então, vocês já se convencem que o que eu estou falando pode ser interessante e gera curiosidade para vocês. O efeito da mera exposição é: apareça, se mostre. É o que a Célia falou, esteja na avenida principal dessa rua que se chama internet. Então, assim, dessa cidade, desculpa, que se chama internet. Vai estar na avenida da rua. Eu estou bom, né, das palavras hoje. O exercício para o exercício com exercício. Exercício pode ser exercício. Vai na rua da avenida. Mas é o efeito da mera exposição. Esteja na avenida principal e apareça o tempo todo. Porque quanto mais você aparece, mais as pessoas se sentem confortáveis com você. Esse é o efeito da mera exposição. Brisa, né? Mas é real. Nada, é real. É. Gente, com tudo isso dito, uma frase que é: aqui tem uma regra simples e poderosa. Sempre dê às pessoas mais do que elas esperam receber. Lá no cantinho de cima eu escrevi, essa aí é a frase minha mesmo. Over Delivery tem ganhado muitos negócios. Nelson Boswell falou essa aí do lado. Essa coisa do Over Delivery é muito interessante. Eu não estou vendendo para a pessoa uma peça de roupa. Eu estou vendendo para a pessoa uma peça de roupa que vai deixá-la mais bonita para o encontro que ela vai ter com os amigos para celebrar o aniversário da melhor amiga dela. E ela vai se sentir incrível naquele aniversário, por causa da peça de roupa que eu vendi. Às vezes você pode entregar mais produtos mesmo, né? Pode ser algo tangível. Mas além do tangível, tem esse lugar de vender a experiência. Sim, sim. Se você vê o produto na internet hoje em dia, você fala, ó, o produto é bom, né? Está sendo vendido aqui nas Americanas, está sendo vendido no Amazon, então deve ser um produto bom. Tem muita coisa disso hoje em dia. E o Funk Fit está entrando na roda agora. Então, dito tudo isso, o nosso material aqui de aula encerra-se, uma bibliografia de tudo. Esse material vai estar disponível para vocês. Vocês podem baixar qualquer coisa daí, podem assistir os vídeos que tem aí, explorar os caminhos todos que foram sugeridos.